E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estou tranquilo, com saudade. Mais uma semana, né? Graças a Deus, mais uma semana. E creio que essa semana a gente começa a encerrar o nosso trimestre, né? Dei uma olhadinha na pasta DEMAC até sexta-feira, que vão estar definidos quais são os critérios que a gente vai usar, segundo a circular que foi enviada para vocês lá pelo professor Enio. As nossas notas, né? Nós já temos as notas das provas, já liberamos o acesso à nota das provas a vocês. Lembra que vocês têm um prazo para fazer revisão, se necessário. Manda e-mail, tá? Já disponibilizei meu e-mail para vocês. E a gente pode ir conversando, até pelo chat. Não esqueçam de acessar o chat, né? Então, nessas duas últimas semanas, nós conversamos um pouquinho sobre as propriedades coligativas, né? Falamos sobre as propriedades da substância, seu comportamento, ponto de fusão, ponto de ebulição, mudanças na pressão de vapor, né? E as três coligativas, né? Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia, na primeira parte. E depois, na segunda parte, nós falamos sobre a osmose, né? Então, recorde que essas propriedades são associadas a uma solução. O líquido puro ele tem propriedades que são modificadas quando você acrescenta nesse líquido puro um soluto não volátil. Pode ser molecular ou pode ser iônico soluto, tá? Sendo que no soluto iônico o efeito coligativo ele é mais acentuado. Então, hoje, para a gente encerrar esse tópico e na semana que vem começarmos a falar um pouquinho a respeito do nosso próximo tópico de ensino, que é sobre termoquímica, eu decidi resolver algumas questões com vocês acompanhando, né? E a gente mostrando o que é envolvido em cada processo. Então, a primeira questão, ela faz menção a um gráfico, né? Então, lembra que dentro das habilidades que a gente tem para o Enem, a capacidade de interpretar e analisar gráfico é muito cobrada, né? Então, considere o gráfico abaixo, que representa as variações, né, das pressões máximas de vapor de um solvente puro e duas soluções com diferentes concentrações, né, de um mesmo soluto nesse solvente em função da temperatura. Então, o que ocorre? Quando a gente avalia a pressão de vapor, o que você vai recordar? Você vai lembrar que quanto maior a concentração da solução, menor é a pressão de vapor, né? Aqui ele fala que o soluto é o mesmo, né? E que você tem diferentes concentrações e você está avaliando lá a pressão de vapor dos materiais. Então, o que ocorre? Toda vez que você tem um líquido puro, ele vai ter uma pressão de vapor. Então, a gente vem e marca aqui, ó. Então, pressão de vapor é a pressão exercida quando o líquido está em equilíbrio, né? Então, você recorda lá que isso aqui, esse gráfico é um pedaço do gráfico da curva, né, que a gente aprendeu lá do diagrama de fase. Então, a gente sempre está avaliando aqui, ó, líquido para vapor. Então, o que ocorre? A gente pega do gráfico só esse pedaço aqui que é de nosso interesse. As outras partes não importam para a gente na questão, tá? Então, aqui é justamente lá o momento que você tem a mudança de líquido para vapor. Então, a uma dada temperatura, você tem uma certa pressão, que é a pressão de vapor, né? Que para entrar em ebulição, para caracterizar a mudança de líquido para vapor, a pressão do líquido ela tem que ser igual à pressão externa, né? Daí o que acontece? Quando você adiciona a um líquido puro um soluto, o que ocorre com a pressão de vapor? Ela diminui. Então, a pressão de vapor diminui. Se você aumenta a concentração, a pressão de vapor diminui mais ainda. Então, o que ocorre? Quando eu avalio esses três gráficos, aqui eu tenho o líquido puro, né? Então vamos chamar de LP. Aqui eu tenho a solução 1 e aqui especificamente eu tenho a solução 2, sendo que a solução 2 ela é mais concentrada porque ela tem menor pressão de vapor na mesma temperatura, tá? Quando a gente avalia a pressão de vapor, você tem que considerar que a temperatura de ebulição ela é constante, tá? Eu não posso avaliar o gráfico mudando a temperatura, aí não dá. E aí, nesse caso, quando a gente procura a nossa resposta correta, a gente vê que o X é o líquido puro, né? É o solvente puro. Então, a questão é que, a princípio, você tem que tomar cuidado, que quando você avalia a pressão de vapor, a temperatura ela tem que se manter constante, tá? Então, esse é o primeiro caso. Então, marca lá como resposta correta a letra D.
Na questão 2, insistindo novamente nos gráficos, né? Então, recorda de novo. Falou sobre pressão de vapor, aí a gente está trabalhando lá com um pedaço do gráfico que envolve líquido e vapor. Então, são situações a serem observadas. Se você mantiver a temperatura constante, você vai verificar a relação de pressão de vapor com temperatura. Agora, se você mantiver a pressão constante, você vai verificar a relação de temperatura com a concentração. Aí já passa a ser o efeito ebulioscópico. E segundo o efeito ebulioscópico, o que acontece? Quando você coloca dentro de um líquido puro, você dissolve alguma coisa lá dentro, você dificulta a formação das bolhas e aumenta a pressão de vapor do sistema, né? E para aumentar a pressão de vapor para igualar e ter o processo de ebulição, a temperatura por sequência ela aumenta, tá? Então, vamos recordar. Quando você dissolve alguma coisa dentro de um líquido puro, né? Você vai fazer com que a temperatura de ebulição ela seja maior. E aí a gente tem a questão. O gráfico abaixo apresenta a pressão de vapor em função da temperatura, em graus centígrados, né? No caso aqui da temperatura, as amostras 1, 2, 3. Aí ele fala, se uma dessas temperaturas, amostras for de água pura e as outras duas de água salgada, o que a gente pode afirmar? Então, o que você vai observar? Que nesse caso agora, o que está variando é a temperatura. Então, o que acontece? Aqui, especificamente, a gente tem o líquido puro, que é a água. Quando você dissolve alguma coisa dentro do líquido puro, a temperatura de ebulição aumenta, né? Por quê? Olha só que detalhe interessante, ó. A pressão de vapor diminui na mesma temperatura, mas a temperatura de ebulição ela aumenta. Então, aumentou a temperatura de ebulição. Se você aumenta a concentração mais ainda, você vai ter também uma temperatura de ebulição maior. Então, o que ocorre? A solução 3 ela é mais concentrada que a solução 2 e que o 1, que é o líquido puro, que no caso é a água, né? Você podia até pensar, mas como é que eu sei que a água aqui, você não tem os valores da temperatura, mas como ele afirma aqui, então nesse caso você sabe que aqui a temperatura na pressão JM é 100. E também confirma o que a gente mencionou. A solução ela tem uma pressão de vapor menor do que o líquido puro, então, ó, na mesma temperatura. A pressão de vapor é menor do que o líquido puro na mesma temperatura. E aí você começa a avaliar os casos. A amostra 1 é de água salgada? Não. A amostra 1 é a mais volátil, né? A amostra 2 é a concentrada, que é mais concentrada que a amostra 3. A amostra 1 é menos volátil. Então você tem várias opções, tem que analisar cada uma com mais calma, né? Mas aí você já sabe, né? Aqui de cara, que como a gente tem um líquido puro, o líquido puro ele sempre é mais volátil, ele tem uma pressão de vapor maior. Por consequência, quem tem uma pressão de vapor maior passa a ter uma temperatura de ebulição menor. Então, assim, tomar muito cuidado com essas questões para não ter confusão, para você não errar. A recomendação que eu dou sempre é seguir aquela sequência que eu expliquei, né? Quanto maior a concentração em mol por litro da solução, qual a primeira consequência? Menor é a pressão de vapor. Então, quanto mais concentrada, menor a pressão máxima de vapor. Qual a outra consequência? Que a gente tem um aumento na temperatura de ebulição, né? E a outra consequência que a gente tem é que você também diminui a temperatura de congelamento, tá? Então, isso aqui é tudo associado, tá? Então, lembra, quem tem menor concentração tem maior pressão de vapor, é tudo o inverso um do outro. Então, sempre analisa com calma todas essas situações que você tem capacidade de resolução de todas as questões, tá? Ok, na questão 3, nós temos a seguinte situação, né? Algumas pessoas requentam em banho-maria o café preparado conforme a ilustração abaixo. Então, o que acontece? A gente vê muito isso em cafeterias, naqueles locais que as pessoas vão servindo café. É uma máquina grandona, normalmente ela tem em padarias, né? É mais antiga, né? Porque agora as coisas estão mais modernas. Mas você tem essa capacidade de requentar. Se você colocar, preparou o café uma vez dentro de um recipiente, depois você vai esquentando ele diretamente ao fogo,
ele fica ruim, ele fica estragado, ele não mantém seu gosto, porque o calor ele vai degradando os componentes do café. E uma maneira que tem é você usar esse sistema, que é um sistema de banho-maria. Então, o que acontece? Quando você aquece o material, o café, a gente não pode falar que o café é uma solução, né? Mas assim, considere o café como sendo uma solução. A temperatura de ebulição é maior do que da água. Então, o que vai acontecer aqui? A água vai ferver, mas a água ferve a uma temperatura de 100 graus, que não é a temperatura do café. O café não vai ferver, né? Porque, como ele tem muitas coisas dissolvidas lá dentro, a temperatura de ebulição dele é menor. Aí você vai. O café e a água do banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo? Não, né? A água ferve, o café não. O café vai ferver, mas a água do banho-maria não? Também está errado. O café não vai ferver, mas a água do banho-maria sim? Ok. Nem a água do banho-maria nem o café podem ferver? Não. Nesse caso você vai ter a fervura de um dos dois. O café e a água do banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Então, quando você olha essa situação toda, você tem que lembrar daquilo que a gente falou na questão anterior. Quanto maior a concentração de uma solução, menor é a pressão máxima de vapor, maior a temperatura de ebulição. Então aqui, por mais que você queira, o café não vai ferver porque a temperatura da água só chega a 100. Para o café ferver, vamos supor que tinha que chegar a 102, 103. Então, ixi, deu para voltar. Então a gente tem lá essa observação que você tem que tomar cuidado, tá? E por fim, para a gente finalizar, conversando um pouquinho sobre mais uma questão de osmose, né? Que a osmose é um processo biológico importante. Sempre recorda, né, que a osmose é a migração de um meio, especificamente de um solvente, de um meio menos concentrado para um meio de maior concentração através de uma membrana semipermeável. Então, aqui a gente tem essa condição que é observada aqui, né, que acontece na biologia, né? Então, isso aqui é até maldade, uma questão dessa aqui, né? O que aconteceria com o peixe água doce se você colocar ele dentro da água do mar? Ela tem diferente concentração, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter o peixe sendo desidratado, porque a água vai sair do meio menos concentrado para o meio de maior concentração, né? Que nesse caso aqui, especificamente, o peixe ele tem uma concentração menor. Tem que tomar cuidado porque existem alguns peixes e alguns outros animais que ficam no estuário, que é a região entre o mar e o rio, que eles conseguem ter mecanismos de controlar esse processo, tá? Aqui é uma questão direta. Então, teve diferença de concentração, vai ter automaticamente aqui o processo osmótico e as células não vão resistir e vão morrer, né? Mas a gente já viu casos relatados de um tipo de tubarão, alguns crocodilos têm essa capacidade, né? Os crocodilos são marinhos, e outros animais que eles conseguem regular a concentração dentro do sangue e por sequência nas células, fazendo com que isso não ocorra, tá? Então, galera, a situação toda é essa, tá? Tem que avaliar com calma as questões, né? Tem que observar, tem que tentar responder. Para a nossa prova interdisciplinar, a gente está publicando, as orientações de estudo já foram publicadas lá no Moodle, tá? Acompanhe elas. E é isso.